Bonjour, mes amis! Hoje nós estamos para lá de Paris e eu vou contar como foi minha viagem para a França, minha experiência, o que eu esperava, o que eu não esperava, algumas comprinhas, o que eu aprendi e o balanço geral dessa viagem eu vou contar para vocês. Então fiquem até o final do vídeo. Antes de iniciar, um recadinho rápido. Se você é uma pessoa que gosta de idiomas, gosta de aprender sobre outras culturas, se inspirar, eu te convido a se inscrever nesse canal e acompanhar os vídeos que eu vou lançar toda semana para vocês. Então, façam parte aí do meu time e me acompanhem. Vamos lá, não vou fazer suspense sobre o que eu achei da viagem para vocês. Foi simplesmente uma experiência incrível. Eu aproveitei bastante e foi uma grata surpresa. Eu digo grata porque ultimamente tem uma onda de pessoas falando mal de Paris, não sei porquê. E tem até aquela doença, aquela síndrome de Paris, que quando as pessoas vão lá, elas ficam doentes porque não era aquilo que elas esperavam. Então, realmente, eu não sei de onde elas tiraram isso, porque a cidade é maravilhosa. Inclusive, se tratando de limpeza, eu escutei algumas pessoas perguntando, né, se Paris fede, se os franceses não tomam banho. Eu achei uma das cidades mais limpas que eu conheci na minha vida. Isso porque eu sou de São Paulo, eu nasci no Morumbi, mas eu passei a minha adolescência na Grande São Paulo. E São Paulo é uma cidade bem maior que Paris, se eu não me engano, a terceira maior cidade do mundo. E uma das cidades mais caras do mundo também, segundo a Forbes. Ela está entre as 10 cidades mais caras do mundo. A gente encontra em São Paulo muito lixo na rua. É o centro completamente abandonado. E em Paris foi totalmente o oposto. Os prédios eram completamente bem preservados. As ruas eram muito limpas. Os lugares, os banheiros, os restaurantes, os shoppings, tudo muito limpo. Tudo muito perfumado. Então eu posso falar que Paris é uma cidade limpíssima. Não tem nem tupica de cigarro nas ruas. E olha que os franceses fumam bastante. Isso realmente eu não posso discordar. Eles fumam bastante mesmo. Eu até pensei que nós, como turistas, a gente ia ser abordado, que haveria algum assédio na rua em relação a isso. E realmente não teve. Os franceses são bem reservados e não teve nem nada que nos assustasse. Então realmente foi uma experiência nesse requisito muito boa. Então vamos lá. Quais foram as minhas primeiras impressões que eu possuí de Paris, além da parte estética, e que eu pude levar para minha vida e também levar para os meus negócios, levar para aquilo que eu faço? O primeiro ponto é que o atendimento francês, que é o que as pessoas falam bastante, eu percebi que os franceses, eles são realmente bem reservados, eles não tendem a ser pessoas que falam muito, que nem a gente tá acostumado com a grande maioria dos brasileiros, né, que é a nossa simpatia super conhecida, mas também é um atendimento super rápido, preciso e polido. Essa palavra aqui pode se encontrar sobre os franceses. Então eles têm um atendimento, uma relação muito polida. E outra grata surpresa durante todas essas foram o tratamento que estrangeiros também têm com outros estrangeiros. A França é um país globalizado e Paris é uma cidade cosmopolita, totalmente globalizada, com muitas culturas diferentes, muito mais que São Paulo. A gente vê vários idiomas. Você passa na rua, tem pessoas falando em francês, tem pessoas falando em inglês, tem pessoas falando em árabe, tem pessoas falando em hindu, tem muitos idiomas diferentes. Então essa mistura de culturas é muito interessante e eu também acredito que muito enriquecedora para a cidade. Eu e meu marido, a gente viajou e a gente começou a entender muito mais sobre como os indianos, por exemplo, se comportam no exterior, que é muito legal, porque não é uma cultura que tem em grande escala aqui no Brasil. Acho que eu nunca encontrei um pessoalmente antes. Tudo que eu tinha em relação a isso era na internet, e lá foi o povo que melhor nos atendeu. Eles sempre conversavam com a gente. Eu, falante de português, queria treinar o meu francês. Então eu sempre buscava tentar conversar em francês em cada atendimento que eu ia, trocar uma ideia, né, fazer umas perguntas. E como eu falei, os franceses são bem fechados, então as respostas eram sempre bem rápidas, então não dava pra realmente tirar aquilo que eu queria, tirando, claro, os franceses perto de onde a gente estava, que eram mais próximos. Mas no atendimento do dia a dia, foi isso o que aconteceu.
era bem rápido e você não sentia aquela sensação de, testei os meus conhecimentos. Em contrapartida, com os indianos a gente conseguiu trocar últimas ideias, falar um pouco sobre o que cada um faz, falar um pouco sobre a cultura deles, tudo isso em francês, é claro, porque eu com certeza não sei nada sobre Índia. A maioria, na verdade 100% deles não falava português, eles falavam inglês, francês, claro, a língua natal deles, mas português nenhum deles falava, então era tudo em francês. Eu evitei falar inglês na França, porém, muita gente lá falava inglês, e falava inglês fluente, e estava disposto a conversar em inglês comigo se visse que eu tinha alguma dificuldade em francês. Por ser uma viagem internacional e a minha primeira viagem, eu forçava o francês por estar na França. Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu vou forçar o inglês. Mas é interessante esse esforço, tanto da parte dos nativos franceses quanto dos outros estrangeiros, em falar inglês para que a gente pudesse compreender eles. Então já aí quebra outro estereótipo que falam dos franceses, que os franceses não gostam de inglês, que os franceses vão tratar mal se você não conseguir se comunicar. Muito pelo contrário. Se eles vissem que você não estava conseguindo entender em francês, eles já trocavam a chavinha e já iam para o inglês. How can I help you? Já era aquela ajuda mútua de comunicação que deixava o ambiente um pouco mais agradável. Ainda mais que no começo da viagem, a gente pegou uma companhia espanhola. A gente escutou muito espanhol durante toda a viagem. Eu não falo espanhol, mas acho que todo o brasileiro entende bastante espanhol. Chegando lá, no aeroporto tinha muita coisa em inglês. Não conseguia ver muita coisa em francês antes, então eu tava com muito inglês na cabeça. Então quando eu cheguei, já ficou tudo bem misturado na minha cabeça. Já. Falei, nossa, eu preciso trocar rapidamente aqui do francês pro inglês e entender como que tá as coisas, entender placas, onde que tá a mala, informações essenciais e tudo isso. Eu tinha que pensar em outra língua, então a comunicação nos primeiros dias foi bem turbulenta e depois fluiu muito bem. Então, muitas pessoas perguntam assim: é preciso viajar para outro país para aprender um novo idioma? Na verdade, não. Praticamente 90% do que eu aprendi do francês foi aqui no Brasil. Tanto com nativos, eu tive professores franceses, quanto com não nativos franceses, que foi a maioria das pessoas que eu encontrei. Então, eu já tinha uma boa base de idiomas antes de viajar. Porém, viajar é um plus, uma experiência que vai te levar para outro nível. Eu até recomendo que você já tenha uma base para que você possa aproveitar ainda mais. Porque se você não tem essa base, você vai se ligar muito através da mímica, da comunicação, você não vai tirar proveito e falar: olha, eu poderia ter falado isso ao invés disso. Então o nativo fala tal palavra. Então, a viagem é o grande boss. É o boss final, você estudou o idioma durante 3, 4 anos no seu país de origem, falou com várias pessoas aqui e agora você vai enfrentar as pessoas que não estão dispostas a falar com você ou que só querem passar a mensagem, não querem te ensinar alguma coisa e nem conversar de fato com você. Lá no meu Instagram eu coloquei nos shorts alguns perrengues que eu passei linguísticos na França. Me acompanhem lá para vocês darem uma olhada também, comentaram os seus perrengues linguísticos. Eu também estou interessadíssima em saber e comentar. Agora eu vou comentar algumas das comprinhas que eu fiz lá na França que eu quero mostrar para vocês. Então, dos cosméticos, eu fiquei meio traumatizada, porque no voo de ida, eu tinha acabado de comprar uma água micelada La Roche, acho que era acima de 100 ml o pote, e eu fui obrigada a deixar lá no aeroporto, junto com o meu protetor solar, um creme solaire, e com outro creme agora que eu não lembro se era corporal ou de rosto. Enfim, eu tive que deixar algumas coisas, e aí eu falei, dessa vez eu vou comprar poucas coisas pequenininhas pra no voo de volta não correr muito risco. Então eu comprei na Sephora de lá esse sérum, uma nova água micelar pequenininha, água micelar que é da DN e tem ingredientes de origem natural e é também demaquilante. E eu comprei esse produto aqui que ele é super simples, mas tá sendo meu favorito até o momento, que é um Baume à Lèvres, que é tipo um protetor labial da Lanostic, que também eu comprei na Sephora. Pros lábios aqui, ainda mais, né, que tem a boca enorme que nem a minha. Outra coisa que eu comprei lá foi AirPods da Apple. Esse daqui é o segunda geração, se não me engano. E sobre isso, os preços. Vamos lá comentar sobre os preços na França. É de causar inveja. A cada 2 segundos você pensa, se eu estivesse ganhando em euro, porque as coisas no Brasil são 3, às vezes 4 vezes mais caras. Pra vocês terem ideia, o MacBook que a gente comprou foi quase na faixa de 10 mil. E o mesmo modelo lá na França tava
900 euros. Tá, claro, você reverte e você fala, tem um preço. Mas o problema é aquele pensamento. Se eu ganhasse em euro, o salário mínimo na França tá em torno de 1.700, eu ia gastar 900 euros com esse produto Apple de qualidade. Então, os preços são muito discrepantes em relação aos importados aqui no Brasil. E agora, eu tenho os meus próprios AirPods, né? O Igor já tinha o par dele e eu posso falar que eu comprei o meu na França. De coisinhas assim de decoração, vou mostrar só alguns pra vocês, porque eu comprei um monte. Que nem essa torre Eiffel aqui, lindíssima. Esse daqui que eu achei super mágico, gente. Olha que lindo. São os 3 pilares arquitetônicos da França. A Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame e a Ópera Garnier, se eu não me engano é aqui, esse daqui. É lindo, lindo. Outra coisa dos eletrônicos que eu peguei foram esse power bank, que também é ecológico. O material que ele é feito é de material reciclado. Então, ele é super ecológico. Falando nisso, outra coisa que eu aprendi é que os franceses, eles têm uma agenda ecológica muito forte, e isso é possível ver em todas as partes do país. Você pode ver tanto no banheiro, eles falando que aquela água vai ser reutilizada, ou é de tal fonte biológica, tal água vai ser reutilizada, ou é de tal propriedade que não agride o meio ambiente. Os materiais, a gente vê muita coisa com embalagem reciclada, eles evitam essas sacolas eles cobram, e elas são feitas de pano ou de plástico, feito com 90% de plástico reciclado. Então tem uma agenda ecológica muito forte na França, que me chamou muita atenção e eu gostei bastante, porque além de, né, deixar o país mais agradável, como eu falei pra vocês, não tem lixo nas ruas, tem muito verde, o rio Sena é limpo, tem peixes lá. Eu jurava que o rio era poluído, até pela minha experiência, como eu falei, eu moro no Morumbi, fica perto do rio Pinheiros, e todo mundo que passa por lá sente cheirinho do rio Pinheiros, né? Sabe que é um rio super poluído, não vou nem falar do rio Tietê. Lá, o rio Sena, no meio da cidade, cortando uma cidade urbana, tem peixes. Então, toda a cidade mostra esse caráter ecológico, e eu queria muito que isso se expandisse para o mundo todo. Achei isso super bacana. Então, a embalagem dele aqui, ó, Coque partie en fibre de paille de bleu. É feito, né, de fibras que não agridem o meio ambiente. Fibras de palha. Inclusive não tem o manual, é online. É um Power Eco. O sotaque francês ficou horrível. Um Power Eco. E a bateria externa é eco-friendly. Sobre o uso, né, ele atendeu bem as expectativas, ele não é muito potente, mas ele aguentou uma recarga, salvou nossas vidas várias vezes, então foi muito legal. Livros, é claro que ia ter livros. Então, eu comprei aqui um livro da Chanel. Esse livro aqui, ele tá em inglês, mas eu comprei numa livraria francesa, mas tá em inglês, eu não resisti, porque ele é muito bonito, o acabamento dele é muito bonito. Esse acabamento preto me pega sempre. E eu sou apaixonada pela Chanel. Não só pela marca, glamour, mas a história de vida dela é incrível. Ela foi uma mulher incrível. Uma mulher muito à frente de seu tempo. Que trouxe uma estética e um comportamento que não se via no feminino. Então eu recomendo vocês assistirem um filme Coco Avant Chanel, se eu não me engano é o nome, que é a Coco antes de Chanel. Não lembro o nome em português, eu vou colocar aqui em algum lugar pra vocês verem. Então eu recomendo muito vocês assistirem esse filme, que é a Audrey, e saberem um pouquinho mais da história dessa mulher excepcional. Então, eu vou fazer essa leitura com muito gosto, muito feliz. Continuando falando de mulheres excepcionais, eu peguei esse daqui em francês, na mesma livraria, que é o Simone Weil, de l'Académie Française, Une Vie. Vamos lá. É um livro de poche. J'adore les livres de poche, seus livros de bolso, ou pocket books. Então eu estou ansiosa por a leitura desta mulher seduzente e misteriosa que é a Simone Weil. Aqui só me sobrou embalagem, mas eu comprei um monte de macarrons de la Durée. Eu contei um pouco dessa experiência também no meu Instagram, então deem uma olhadinha lá. Mas é viciante. Me comentem se vocês querem. Comentem pra mim se vocês querem nesse canal que eu traga eu cozinhando macarrons. Não é uma má ideia. E por fim eu comprei numa banquinha lá em Paris o Le Parisien, uma revista da Mulher Informée à la Une, né, na capa. E
um dos objetivos da viagem foi assistir a um dos shows da turnê dessa cantora francesa, que é Mylène Farmer. Infelizmente, houve alguns tumultos na França por conta da morte de um jovem chamado Naël. Ele foi morto por policiais. Não lembro agora dos detalhes, mas o policial abordou ele não aceitou responder algumas perguntas, e nesse conflito acabou atirando nesse jovem, que era menor de idade. Ele tinha 17 anos e ele não tinha antecedentes criminais, ou os antecedentes criminais eram leves, agora eu não lembro, mas ele não era um bandido procurado ou nada do tipo. Então por isso que causou os tumultos, por conta dessa violência policial desnecessária que acabou abatendo a vida desse jovem. Então justamente o concerto que eu ia foi cancelado, que me deixou muito triste. Já tinha comprado os ingressos, já tinha me preparado para ver pessoalmente a Mylène Farmer, mas infelizmente não foi possível assistir. Mas assim, eu peguei de consolo essa revista. Eu gosto muito de revistas, me lembra um pouco a adolescência, sabe, Capricho, então matar um pouco a saudade. E também eu pensei em comprar os discos dela, mas acho que eu não ia escutar, talvez só pra colecionar, mas eu preferi pegar um suporte de livro, um suporte que eu pudesse vê-la, acho que mais adequado. Eu passei muito tempo, junto com meu marido, trabalhando lá na França, em Paris. Às vezes teve vários dias que a gente passou simplesmente trabalhando, que a gente tem uma empresa, então sem sair, só lá no computador, trabalhando, sem fazer nada turístico. Isso é bom também, porque como eu falei, isso permite, que a gente viaje no mundo todo. Então trabalhar pela internet permite que a gente consiga viajar e continuar se monetizando, porque viajar realmente é um rendimento caro, a gente sabe disso. Então a possibilidade de viajar e trabalhar ao mesmo tempo, essa liberdade é uma coisa que eu não troco. Eu só consegui por causa de trabalhar na internet, por causa do marketing digital e por causa do empreendedorismo. Então é um estilo de vida que eu não troco. E tem um momento assim que até me perguntei qual que era a minha paixão mais forte, o empreendedorismo ou o francês. E hoje em dia eu posso falar que é o empreendedorismo, porque por conta dele eu consegui realizar o meu sonho, que tinha a ver com o francês, que era viajar. Então, sem o empreendedorismo, eu não teria conseguido estar lá e de uma maneira tão legal, que é sem preocupação, que é sabendo que eu tô fazendo a coisa certa no lugar certo. Então, acho que eu já sei qual que é o meu destino e qual que é a minha paixão. Os melhores pontos turísticos, sem dúvida, é a torre, que eu nunca levei muita aquela obsessão que as pessoas têm pela Torre Eiffel, mas poder ver Paris lá de cima, Paris lá do topo, foi uma experiência incrível. Infelizmente eu não consegui ver muito da Catedral de Notre Dame, que foi uma das minhas inspirações para aprender francês quando eu era criança. Eu tinha 10 anos de idade quando assisti o filme do Corcunda de Notre Dame pela primeira vez, então realmente ver a Notre Dame ia me inspirar muito, mais por conta lá do acidente que teve. Eu só consegui ver de longe, tirar algumas fotos, mas mesmo assim foi muito emocionante. De pontos turísticos, todos eles foram bem normais. Acho que a parte mais divertida foi o dia a dia, foi pegar o metrô parisiense, foi ir na vendinha daquele indiano que eu postei no meu Instagram, conversando com ele, trocando ideia. A gente sempre comprava lá o mesmo suco, foi o dia a dia no lugar que nos hospedamos. Toda essa vivência foi o grande forte da viagem, não foi os bâtiments franceses, os prédios franceses, ou nada disso. Foi as pessoas, a cultura, o dia a dia. Foi a parte mais interessante e a mais proveitosa. Foi pegar pequenas nuances de comportamento humano, que eu acho muito bacana analisar. Essa importância que eles dão pro ecológico, porquê e como eles fazem isso em forma de negócio, como eles estão transformando isso em algo que eles possam capitalizar para que possa virar sustentável, porque só discursos vazios não servem. Precisa trazer sim capital através disso, e acho que os franceses estão conseguindo avançar muito bem. Acredito que o Brasil também poderia ter uma agenda ecológica que trouxesse retorno financeiro para o país, talvez através do turismo, através das energias renováveis. Eu não sei, porque não é minha área, mas realmente quem estuda isso pode considerar que a França é um destino a ser seguido. Gostei muito de ver a dinâmica de diferentes povos no mesmo país e ver pequenos contrastes entre eles, inclusive contrastes de brasileiros. Eu posso falar que eu me senti bem à vontade na França. E o balanço geral foi extremamente positivo, tanto para a vida pessoal quanto para os negócios, e principalmente a nível linguístico.
que como falante, como poliglota, como falante de outras línguas, foi sensacional. Então isso enriqueceu muito minha compreensão de cultura, minha compreensão de língua, de mundo, de plurilinguismo. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês falando da diferença entre plurilinguismo, poliglota, bilíngue, se vocês quiserem, mas o meu plurilinguismo eu vi na prática como funciona e foi completamente incrível. Então eu não preciso recomendar a França para vocês, porque é um dos destinos mais recomendados do mundo, mas o que eu posso falar é que busquem conhecer a França real, a França que vai muito além dos seus prédios conhecidos, das suas ruas charmosas, mas sim falar, né, com moradores franceses, tanto nativos quanto estrangeiros, entender outros pensamentos, outras culturas, isso que enriquece a gente, isso que é investir em si mesmo e a magia de tudo que a gente viu. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.